Se você acredita que está seguro porque está no CDI, esse vídeo vai te ajudar a economizar ou até ganhar muito dinheiro para você. Olá, eu sou Ivan Viana, aqui do Ivan Viana Finanças Pessoais e Empresariais, 27 anos de mercado financeiro, 15 anos como planejador financeiro pessoal, gerenciando investimentos e patrimônio de muita gente. Eu quero aqui dividir com você e com os seus um pouco do meu conhecimento, do meu parco conhecimento, sempre um eterno aprendiz aqui, mas esse assunto CDI, a gente precisa falar sério. Porque o CDI virou um lugar onde o investidor brasileiro estaciona seu dinheiro. Liquidez, simplicidade, conforto emocional. Os 3 pontos talvez respondam muito mais do que só a taxa de juros mais alta. Eu ouvi esses dias, tudo que eu vou falar aqui para vocês está baseado no artigo que eu escrevi para minha newsletter, dentro do LinkedIn. Está lá se vocês quiserem ler, estudar, tem as fontes e referências também. É só entrar no meu LinkedIn, Ivan Viana Finanças, e acessar. Eu vou deixar o link aqui também aqui embaixo para quem se interessar. E já que eu falei aqui embaixo, aproveite, você que está aqui agora, já dá um clique para curtir se você está gostando. Curta, se inscreva no canal e depois compartilhe. Ou compartilhe já com aqueles que você sabe que, poxa, vão ficar felizes, vão ficar agradecidos por você ter feito isso, por você ter lembrado deles nesse momento. E a ideia é essa, é ajudar você, investidor ou candidato a investidor, a entender um pouco mais o que é esse tal de CDI, Selic, e por que todo mundo vai para lá, e por que o Ivan está falando que não é bem assim. A gente aprendeu durante muito tempo aqui no país que você está com dinheiro, empresta para o governo, vai pescar. Não precisa fazer mais nada não, deixa o dinheiro crescer lá só com juros. E isso é verdade, porque é verdade, é 15% ao ano, poxa, quem não quer? Porém, cabe fazer uma ressalva que esse mesmo dinheiro que você empresta para o governo, que você está ganhando 15% ao ano, se você for um empresário, se você tiver um negócio, ou se você mesmo for um trabalhador ou funcionário de uma empresa, e sua empresa, como toda empresa, ela necessita de capital de terceiros, capital emprestado de fora para crescer, pelo menos segundo as grandes lendas do mercado financeiro, das finanças corporativas, segundo Damodaran, o dinheiro de terceiro, dinheiro de fora, dinheiro que você pega emprestado, que a empresa pega emprestado no banco, é mais barato para ela pegar lá fora do que usar o próprio dinheiro do capital próprio, do acionista. Ou seja, se você é empresário, está me vendo, né, deixa o seu dinheiro só no CDI por conforto, saiba que, de certa forma, você está se penalizando também, porque a tua empresa, naturalmente, ela vai precisar de algum tipo de recurso, seja para capital de giro, seja para crescer para algum projeto, seja para rodar dívida. E olha, o dinheiro está cada vez mais caro, porque o custo está lá em cima. Dito isso, vamos lá. Por que eu falei que estacionamento não é dinheiro? O CDI, ele resolve liquidez e te dá uma certa previsibilidade. Só que o CDI, ele não resolve construção de patrimônio real. Você sabe bem o que é isso, né? Patrimônio real, né? Remuneração real é aquela que está na tua mão mesmo, não aquela que a inflação vai comer. Essa é a nominal. Você não tira a inflação, você não tira o poder da inflação. Então, quando você vê lá 15%, legal, pô, vou ganhar, ou ganhei 15% da Selic ou do CDI no ano, na verdade você não ganhou isso. Não ganhou mesmo, não. Porque se a inflação naquele período for de 4, 5, 6%, então você precisa fazer uma continha boa aí para subtrair esses 4, 5, 6% do quanto efetivamente você ganhou lá, 14,5%, 15%. Então você ganhou bem menos. Não foi os 15%. Entendeu? Porque ele não resolve a questão de construção de patrimônio real. Então, por isso que eu digo, ficar no CDI, só no CDI, não é conservadorismo. Não é dizer que eu sou conservador, eu não gosto de risco. É falta de estratégia. E faz sentido, sim, ter uma boa parte do seu capital no CDI, na Selic, independente do seu perfil de risco. Se você é um investidor agressivo, sofisticado, se você é um investidor moderado, se
Então, assim, investidor conservador. Faz sentido ter uma boa parte lá, porque a 15% ao ano, realmente não é loucura não ter um bom recurso lá. Além do que, há de se considerar que quando o dinheiro que você deixa emprestado no CDI, na Selic, é o dinheiro que, em tese, te dá liquidez diária. E lembra que o que é liquidez diária? É você conseguir transformar uma nota de dinheiro, um real que está investido, numa nota de dinheiro de R$ 1. Ou seja, você transformar algo que está virtual em algo que você precisa. Por isso que diz que quando você monta uma sua reserva de emergência, o ideal é que ela tenha liquidez diária. E o que funciona melhor com liquidez diária, se não CDI e Selic? Por essa a importância de você ter, sim, uma parte do seu patrimônio financeiro em CDI e Selic. E isso é quase que um consenso entre as várias casas de investimento, gestoras, corretoras, bancos, todos eles, independente do perfil que você seja, se você seja um cara muito agressivo, é recomendado que você tenha 15%, 20%, às vezes até um pouquinho mais em CDI. Não estou dizendo que não é para ter CDI. Estou dizendo que ficar só no CDI não é segurança. Isso é falta de estratégia. Eu estou aqui para te ajudar a superar, a desenhar uma nova estratégia. Quais são os 3 riscos? Qual é esse erro silencioso que eu citei antes? Esse erro silencioso, vamos chamar assim, são 3 riscos. Um é o risco inflacionário de longo prazo, ou seja, o CDI vai te proteger no curto prazo. Mas no longo prazo, onde a inflação vai corromper o poder do seu patrimônio financeiro, o CDI não te protege. Risco de concentração. Quando você tem uma carteira de investimentos ali com 90% na mesma variável, no mesmo ativo com aquele índice de remuneração, no caso aqui os juros, cara, isso não é ser conservador. Isso é ser concentrador. Muda um pouquinho as letras. Você está concentrando os teus investimentos numa única classe de ativos. Isso não é inteligência. Não é inteligência financeira. E o terceiro risco de oportunidade. Que oportunidade, Ivan? Existem diversas oportunidades passando na sua frente agora, na minha frente a gente não está vendo. E mesmo aquelas que a gente às vezes sabe, a gente simplesmente prefere ignorar. E eu vou te citar algumas mais comuns dentro do mercado financeiro. Janela de IPCA+, que são aqueles títulos, seja títulos ativos financeiros do governo, de bancos ou de empresas que pagam uma remuneração para o seu dinheiro, quando você empresta para eles, de IPCA, ou seja, da inflação, mais alguma parte fixa, uma parte pré-fixado. E essa parte fixa, ela sempre oscila. Mas tem momentos que você consegue comprar essa parte fixa bem mais alta. E se você olhar historicamente, talvez no pico, a 7%, 8%, 9% no ano. E essa parte fixa é o que você recebe em conta. Então, essa é a tal da janela do IPCA+. Aquela oportunidade que você tem de comprar um ativo financeiro que vai te pagar uma remuneração que, dificilmente você vai encontrar de novo tão fácil. Mas você compra ela e daqui a pouco, se for o caso, quando os juros começarem a cair, a CDI, a Selic começar a cair, esse teu ativo financeiro que está na tua carteira, ele começa a se valorizar. Valorizar, como assim, Ivan? Oferta e demanda. As pessoas começam, os investidores vão procurar os títulos que vão pagar mais. No mundo em que, na hora que eu for colocar meu dinheiro, eu investidor, eu quero comprar esse título aqui de IPCA, mas, está 5%, está 6%. Se você também tem um título a 8%, 9%, eu quero comprar o seu. Isso significa o quê? Cara, o teu preço sobe. Então, antes do vencimento, aí abre essas janelas que você pode até vender esses ativos financeiros, esses títulos, antes do vencimento, e pegar, assim, embolsar essa diferença, embolsar esse ágio. Outra coisa, outras oportunidades, por exemplo, pré-fixado, títulos pré-fixados, é a mesma lógica. Papéis de crédito, ativos reais. Lembra, guarda isso, janela de PCA, pré-fixado, créditos, ativos reais, eles não esperam. Eles não vão esperar você decidir, não vão esperar o CDI cair. Esses mercados, essas classes de ativos, elas começam a se movimentar antes que o CDI começar a cair. E é nesse momento que é importante você entrar.
Só que para você desenvolver essa percepção, não é de uma hora para outra, é estudar, acompanhar, é seguir a trilha de sabedoria, vamos chamar assim, que Howard Marks, que é um dos gurus de Warren Buffett, escreveu no seu livro, nos seus livros, né? Principalmente o mais importante para o investidor, que é desenvolver um pensamento de segundo nível, desenvolver uma camada de percepção do que acontece no mundo mais profunda do que simplesmente só olhar as notícias, só acreditar naquilo que chega no seu ouvido, só a coisa superficial. Existe um montão de coisa acontecendo por baixo. Quanto mais você tiver a capacidade de entrar nessa realidade, na profundidade, melhor vai ser a sua capacidade de tomar decisões mais certeiras sobre para onde o seu dinheiro deve ir. Então, nós falamos dos 3 riscos que representam essa questão do erro silencioso. Conservador. Ser conservador não é quem evita a volatilidade, é quem entende de risco. Guarda isso. O que está acontecendo nesse ano, 2026? Vou entrar rapidamente num cenário global. Se vocês quiserem um pouco mais, eu vou colocar aqui no link, aqui embaixo nos comentários, um link para vocês acessarem um relatório onde investir 2026 do BTG Pactual. E lá está muito mais explicado, naturalmente, talvez com uma linguagem mais técnica. Se assim for, se vocês quiserem, depois eu posso gravar um outro vídeo destrinchando cada coisa e traduzindo. Mas, voltando, qual é o cenário para esse ano? O que está acontecendo? As grandes forças. Primeiro, juros. Então, juros em transição, Brasil e fora. Quando eu falo fora, é sempre a primeira referência juros americanos. Juros americanos, para quem está acompanhando, viu que começou a cair já no segundo semestre do ano passado e parece ter uma tendência de continuar caindo, pelo menos politicamente falando, há uma força para que isso continue acontecendo. Isso significa o quê? Esses juros caem, os investidores vendem seus papéis, saem, dinheiro, maior liquidez no mundo, vai somente para os mercados emergentes, dinheiro que está entrando no Brasil desde o ano passado, né? Inflação mais instável, principalmente no Brasil. Mas a nossa inflação está mais instável, contudo, ela está embicando em direção à meta. Câmbio, real, moeda. Nossa moeda, o real, está cada vez mais sensível ao que acontece no cenário global. Então, essa interpenetração, essa questão está cada vez afetando mais a percepção dos agentes econômicos no país. Por isso aqui, carteiras de investimentos montadas só para o passado, elas invariavelmente vão sofrer quando o cenário muda. E como esses 3 cenários que eu desenhei rapidamente para vocês estão em uma transição muito forte e eles afetam muito os ativos financeiros, olhem para frente. Trabalhem a carteira de vocês para que ela se torne uma carteira adaptativa, resiliente. E a gente vai falar mais sobre isso. Então vamos lá, como é que a gente vai pensar diferente? Vamos pensar diferente em que, Ivan? O CDI vai deixar de ser um porto seguro, um estacionamento, ele passa a ser uma ferramenta. O CDI não é uma estratégia única. O CDI passa a ser um meio de você diversificar. Então, qual é o framework que eu quero trazer a tua atenção? Use o CDI para reserva de emergência, para o caixa de curto prazo, seja para as suas despesas da pessoa física, ou seja, o caixa da empresa, e para uma ponte que você deve fazer quando tomar decisões financeiras importantes. Não use o CDI como um projeto de aposentadoria, como uma estratégia patrimonial ou como um único motor da sua carteira de investimentos. O CDI, ele é um excelente servo e um péssimo patrão. Guarda isso. Vamos lá. Então vamos trabalhar uma estrutura legal para uma carteira.
Isso aqui não é uma recomendação, tá? Deixo claro, não é uma recomendação nem de investimentos, nem nada específico. Isso aqui eu estou trabalhando com dados, com referências no mercado. E eu quero que você pense o seguinte: uma estrutura correta de uma carteira de investimentos, ela precisa estar baseada em 4 pilares. Proteção, pilar 1, proteção, onde você vai ter liquidez e uma certa previsibilidade. Opa, lembrou do CDI, né? Pilar 2, pilar da renda, onde você vai ter geração de fluxo de renda constante. Pilar 3, pilar do crescimento, do growth, onde você tem um ganho real com o passar do tempo. PCA, lembra? Protege o poder do seu dinheiro. E o pilar 4, o pilar da antifragilidade. É o pilar onde você vai proteger o seu capital, o seu patrimônio financeiro contra choques, contra a incerteza. Não. Isso não é para te dar segurança. Não é para te dar essa ilusão de segurança que o CDI vem dando de certa forma. Isso aqui é para você tentar se proteger das piores situações possíveis, sabendo que elas vão acontecer e provavelmente vão acontecer muito além do seu maior esforço, ou do meu maior esforço, ou do maior esforço de qualquer gênio das finanças. Mas você não vai comprometer totalmente, pelo menos, a sua segurança, o seu patrimônio, a sua tranquilidade. Isso é que importa. O problema não é ter CDI. O problema é só ter CDI. Já que vou fechar essa história agora com vocês com um pequeno resumo. CDI é diferente de estratégia. Conservadorismo exige método. Risco não é só volatilidade. Se você quer aprender a estruturar e tomar decisões financeiras com método, não com medo, vou te pedir uma coisa: se inscreve agora nesse canal, caso você não tenha feito ainda, compartilhe e deixe nos comentários aqui quanto da sua carteira hoje está no CDI. E aí depois vamos trocar uma ideia, vamos ver se eu posso te ajudar em alguma coisa. No próximo vídeo eu vou explicar como transformar uma carteira parada em uma carteira que trabalha para você, sem apostas. Muito obrigado para você que ficou até aqui e um abraço. Até breve.